Boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com você e com sua casa, com sua família. Estamos aqui para mais uma transmissão de mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje, dia especial, Dia dos Pais, então antes de mais nada quero desejar aí a todos os pais, avós, né? Pais e avós, aliás, né? Um excelente dia dos pais para você que criou aí um ou mais filhos, né? Para você que é a referência de alguém que mesmo após a sua partida vai levar na memória tudo que você fez e principalmente tudo que você ensinou, o seu legado. Então, para todos os papais aí, né? E avós, pais duas vezes, né? Um, um excelente dia, e fica aí registrada a minha felicitação. Né? Eu estava hoje à tarde planejando o que falar e ainda agora no começo da noite ainda com algumas dúvidas e com uma questão em mente, né? Se o texto de hoje teria alguma coisa a ver com o Dia dos Pais, né? E por incrível que pareça tem. Hoje nós falaremos sobre o nosso maior pai, né? O nosso pai eterno, pai de todos nós, né? Mas não sobre a pessoa dele em especial, mas como nos dirigimos a ele. O tema de hoje é orações e motivações. Estaremos lendo o texto que está registrado no livro de Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 3. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 3. Você que tem aí sua Bíblia, é muito importante estarmos sempre acompanhando com um exemplar da Escritura Sagrada, sempre que nos dedicarmos a ouvir uma exposição da Escritura, né, para termos aí como conferir o que está sendo falado, seja por mim, seja por pregadores aí até conhecidos, né? Tenha sempre esse costume, né, de estar conferindo na Escritura e acompanhando durante toda a ministração, todo o sermão que você ouvir, né? Como sempre digo, no final dessa transmissão estará no comentário aqui pelo Facebook o link para o meu canal no YouTube, que é Evangelista Robson Camargo. Por lá você terá acesso a várias outras transmissões como essa. Recentemente eu tenho gravado aos domingos, por volta de 10 e meia da noite, né? E por lá você terá acesso a dezenas dessas transmissões, né? Aqui pelo Facebook não mais, todas as lives agora são deletadas após cerca de 30 ou 40 dias. Passemos a ler então Tiago capítulo 4, dos versos 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Hoje nós vamos falar sobre oração, mais especificamente sobre a maneira errada de orar, né? Como sempre, contexto, né? Tiago, ele é irmão de Jesus, um dos líderes de uma das primeiras igrejas, né? Logo após a morte e ressurreição de Jesus. Mais especificamente aqui, Tiago, ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E ele escreve essa carta para as pessoas que
que ouviam o evangelho através da vida dele, né? Pessoas que com certeza ele cuidou, pessoas que ele ensinou, que ele consolou em momentos de perseguição, né? Visto que logo após a, o nome do Senhor Jesus ganhar fama, ganhar, né, notoriedade, não só em Jerusalém, mas em toda a região, né? Também a inveja dos judeus cresceu e de Roma também. E a perseguição era algo rotineiro, né? Então, Tiago escreve aí essa carta, uma carta curta, né? Mas com bastante aprendizado. Se você ainda não leu, dedique 2 ou 3 dias aí que você vai estar conseguindo ler todo o livro de Tiago. Mas, quanto ao capítulo 4, Tiago está falando sobre talvez uma das dúvidas que nos perseguem durante toda boa parte da vida, né? Quem nunca teve a seguinte vivência? Você faz uma ou algumas orações, você pede algumas coisas, pede algumas questões que elas sejam resolvidas, né, para o Senhor. Passa um tempo e nada acontece, né? Ou ao menos você tem a impressão de que nada acontece de acordo com o que você esperava. E este capítulo ele vai trazer luz a este problema, né? Vai elucidar, explicar o porquê deste problema, o porquê dessa situação acontecer. No verso 1 ele começa: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? A palavra para guerras aqui, ela tem um tom um tanto simbólico, né? Aqui Tiago não está falando exatamente de conflitos militares, né? Bélicos, conflitos armados. Tiago está falando de conflitos pessoais, né? Seja com o nosso próximo, seja conosco, né? De mim para mim mesmo. Então, guerras e contendas, então conflitos internos, questões mal resolvidas ou não resolvidas internamente, né? Que nos afetam e muitas vezes o nosso próximo também. E ele faz essa pergunta: de onde procedem? Né? Qual é a origem dos conflitos? Qual a origem, muitas vezes, da nossa inquietação, da nossa falta de entendimento, né? Do porquê que muitas das nossas orações não são atendidas, não temos um retorno da parte do Senhor, né? E ele começa falando de conflitos, né? O tema é sobre oração, mas Tiago já vai logo no ponto principal da questão. Se há inquietação demais, se há falta de paz, se há uma falta de sossego exagerada, contínua na nossa vida, é um claro sinal de que estamos orando errado. Ele continua: de onde, se não dos prazeres que militam aqui, combatem, né? Que militam na vossa carne. Então, o verso 1 são 2 perguntas, mas que tranquilamente podem ser unificadas, né? Podem ser juntas aí em uma pergunta só. De onde vem a inquietação da nossa mente, senão da nossa própria natureza? São 2 perguntas, mas se você analisar, a segunda pergunta tranquilamente seria uma resposta para a primeira, né? Na primeira, ele questiona de onde procedem os conflitos internos. Na segunda, ele diz: olha, de onde senão da nossa própria carne, da nossa própria natureza? E no verso 2, Tiago vai estar dando um exemplo do que acontece quando o nosso coração, quando a nossa mente estão tomados de
ansiedade, de falta de sossego, de uma busca incessante por algo que muitas vezes nem sabemos o que é o seguinte: cobiçais e nada tendes. Quanta gente que nós muitas vezes conhecemos e podemos até apertar o cerco, muitas vezes somos nós mesmos, né? Os aplicáveis a esta lição. Cobiçais e nada tendes. Talvez você me diga, mas eu nunca cobicei nada do meu próximo. Mas o olho cresce quando vê alguma coisa de luxo, alguma coisa que vai te diferenciar dos outros e que muitas vezes a tua condição não alcança, vai te prejudicar, vai fazer com que você deixe de pagar suas contas, de ter uma vida correta. E Tiago vai dizer, sim, há o ato de desejar demais coisas que não são para você e não consegue. Cobiçais e nada tendes. Então você tem aquele desejo constante por coisas supérfluas, por coisas que, claro, enchem os olhos, né? Que brilham aos nossos olhos, mas não alcançamos. E aí ele vai usar um termo um tanto mais pesado na sequência: matais e invejais e nada podeis obter. Não estamos aqui tratando de extremos como um assassinato para conseguir algo que se quer, né? Estamos aqui fazendo aplicações para todo o público que nos ouve, né? Então, matais, invejais e nada podeis obter. Muitas vezes você já passou por uma situação no trabalho ou em algum outro lugar que você convivesse com outras pessoas, em que alguém, por um pouquinho de reconhecimento, por um salário maior, por uma promoção, por alguma questão que viu em você, a pessoa te entendeu como uma ameaça e a pessoa te passou uma rasteira, né, para te tirar do jogo e garantir que ela dê um passo a mais, né? Então, essa pessoa usa daquela traiçoeiragem, né, para conseguir algo que ela quer, para conseguir avançar, mesmo que isso derrube o outro, né? Então, esse matar aqui é um termo bem pesado, poderíamos sim aplicar ao sentido de você puxar o tapete, você prejudicar o próximo, de modo a crescer, a subir degraus, usando como meio a trapaça, usando como meio o ferir muitas vezes, né? Até mesmo a honra, o caráter, a imagem de uma pessoa. Então, o Tiago está listando aqui tudo que uma pessoa muitas vezes faz para conseguir o que quer. E todas essas características são sinais de que as motivações, tema dessa live de hoje, estão muito erradas. Se você tem que quebrar princípios, se você precisa diminuir o teu próximo, se você precisa excluir pessoas da tua vida que te ajudam, que te levaram até onde você está hoje, que te trouxeram, né? Os seus pais, a tua família, os teus amigos, pessoas que estiveram com você em momentos difíceis. Se o que você está buscando exclui essas pessoas, necessariamente te faz esquecer as tuas origens, muitas vezes não só a motivação, mas a oração, o pedido, o desejo, o alvo, a meta, esse algo que você quer, não é que apenas não é para você, é algo que vai te fazer muito mal. É algo que você deve
deixar de desejar para ontem e repelir, né? Não quero mais isso nem em pensamento. Tratando ainda deste perigo, né, dessas características das motivações ruins, ele vai dizer, olha, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, muitas vezes, alguém vive numa luta constante. Talvez você seja essa pessoa ou conheça alguém que está nessa luta que não acaba. Em que sentido? Existe uma frase muito conhecida e antiga também, que resume como vivem muitas pessoas. E essa frase diz assim: a vida de muitos se resume a a um pêndulo, né? De dois polos, dois lados. O anseio por conquistar e, do outro lado, o tédio em possuir. Então, muitas vezes alguém se vê preso, vamos usar aqui uma gangorra, né? Em que você está ali sempre ansioso por conquistar alguma coisa. Uma casa nova, um carro novo, uma promoção, ou seja, um cargo superior, um cargo novo no trabalho, uma roupa nova, algo que te destaque. Aí você consegue. Passam poucos meses, aquilo já não tem valor. Por quê? Porque você já está desesperado buscando outra coisa. E nunca há um período pequeno que seja de gratidão, de contentamento, né? De contemplação do que você conquistou. Né? É apenas aquele alto e baixo eterno. Consegui, já não dou mais valor, quero outra coisa. Luta, luta, luta. Consegui de novo. Já enjoei, quero outra coisa. E se vive nisso. E aí ele encerra esse texto de hoje de uma maneira assim excelente. Nada tendes. Vamos usar aqui um vocabulário mais informal, né? Vocês acabam não tendo nada, porque não pedem. Mas aí alguém pode dizer, não, mas eu peço muito. E aí ele completa essa verdade. Ok. E se pedem, pedem mal e não recebem, porque pedem para satisfazer os próprios prazeres. Aqui caberia um parênteses. Para satisfazer o próprio ego. Meramente para se destacar. Assim como uma criança, né? Eu trabalho aí diariamente com crianças aí no contexto escolar, né? E é muito comum você ver um coleguinha falando para o outro, olha, eu tenho isso aqui e você não tem. A graça não está em ter algo, mas em ter algo que o outro não tem. Ou ter a mais do que o outro. Sempre a comparação. Sempre o se elevar em troca do outro ser diminuído. O problema é que para uma criança isso não é ideal, mas é natural. É uma fase, né? O problema é quando levamos isso para a vida. O problema é quando as motivações que nos levam a buscar as nossas metas, os nossos objetivos de vida e, acima disso, a buscar ao nosso Pai, a buscar a Deus. Quando essas motivações são questionáveis, estamos seriamente enrascados. Porque existem dois lados dessa moeda. O contexto em que Tiago apresenta
Pede e não recebe, porque pede mal. E esse é o lado bom. Você pode me dizer, mas você está dizendo que você vai apresentar dois lados da moeda de motivações erradas de uma oração e já começa dizendo que não receber é o lado bom? Neste contexto, sim. Muitas vezes um não do Senhor é uma bênção. Muitas vezes, lá, principalmente na nossa juventude, mas isso pode se arrastar durante a vida, fazemos pedidos ao Senhor extremamente imaturos. Assim como uma criança. Eu quero algo, não porque vai me fazer bem, porque simplesmente me ajuda no meu crescimento como pessoa. Não. Muitas vezes você quer algo apenas para te tornar um diferencial. Você quer algo, o tênis da moda, a roupa da moda, o que está em alta, o celular que acabou de lançar e você sabe que vai ter que parcelar em 24 vezes, nem sabe se vai conseguir pagar, mas eu quero ter porque eu quero ter antes de todo mundo. Né? A motivação, ela mostra o que há no nosso coração e muitas vezes o não do Senhor é uma lição, uma maneira de ele dizer, olha, o meu problema não é com o que você está pedindo exatamente, mas o porquê de você pedir. Não é errado alguém querer ter coisas melhores. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem de um minimalismo exagerado, né? Uma abordagem aí de uma humildade forçada. Ah, não, então Deus só gosta de quem está ali na base, de quem não tem nada. Não, não é isso. Mas quando muitas vezes recebemos um não da parte do Senhor, será que antes da gente fechar a cara, igual uma criança também quando leva um não do seu pai ou da sua mãe, será que antes de nos invocarmos, antes de ficarmos irritados, será que perguntamos para o Senhor, mas por que eu pedi tal coisa e o Senhor falou não? O que tinha de errado? Porque são duas frases apresentadas aqui. Pede e não recebe. Ou não recebe porque não pede. Mas as duas situações apontam para um único problema. Mesmo que peça ou não, mas se a motivação do coração está errada, o Senhor, e graças a Deus se Ele não faz isso, né? Graças a Ele mesmo, se Ele não faz muitas vezes o que pedimos, é um tempo, é uma oportunidade de repensar. Agora viramos essa moeda. O problema é que muitas vezes Ele permite. Não é para todos os casos, mas muitas vezes Ele, tá bom, você quer isso? Eu sei o porquê você quer. Então eu vou permitir que isso chegue para que você tenha o peso do que você pediu e arque com isso e entenda que a sua motivação estava errada e muitas vezes alguém consegue aquilo que tanto sonhou e se vê triste, desmotivado, não consegue se alegrar com aquela conquista. Podemos exemplificar como eu citei aqui o contexto de escola, né? O contexto infantil. Podemos exemplificar com mais aí uma mania das crianças, né? Não é muito um costume meu eu narrar aqui contexto de trabalho, né? Mas eu acho que cabe bastante aqui.
Eu trabalho atualmente em uma creche, né, com crianças bem pequenininhas, né? E uma situação, certa vez, me chamou a atenção, que encaixa perfeitamente nesse texto, né, sobre motivações. Estava eu lá com um grupo de crianças, algumas professoras, né? E essas crianças não estavam nem um pouco motivadas a comer. Era a hora do almoço, o prato estava ali à mesa, uma comida, não, uma refeição até vistosa, né? Aparência, aroma até, né? Atrativos, mas criança, né? Aquelas crianças olhavam para os pratos assim, empurravam, não quero. E aí a gente usa, né, de algumas, eu não digo artimanhas, mas de algumas estratégias que valem para o contexto daquela idade, né? Muitas vezes, se você falar sério com uma criança, ela não vai aceitar o que você está falando. Então você entra, você desce ali ao patamar da linha de pensamento dela, né? E aí, não somente eu, mas alguns colegas também fazem isso. É um tanto engraçado, mas quando aplicarmos para nós adultos, você vai ver que não é tão engraçado assim. Para nós. E eu me aproximei de algumas daquelas crianças e falei, olha, principalmente para os meninos, né? Que eles se importam mais com isso. Ninguém vai comer mesmo? Então é o seguinte, fazer uma competição aqui. Quem acabar de comer primeiro, aqui vai ser forte igual o Batman, igual o Homem-Aranha. Você pode dizer, mas que frase tola, né? Sem sentido, para que falar isso para a criança? Deu 5 minutos. Os pratos daquelas crianças estavam vazios. Estratégia. Comeram. Fábio, mas o que isso tem a ver com a gente? Aquelas crianças comeram aquela comida porque elas estavam querendo comer? Não. Porque aqueles que tiveram essa atitude, eles focaram na frase que eu falei. Não na comida, não na necessidade de se alimentar, não na aparência, em nada a respeito da comida. O fator ali na mente daquelas crianças já não era mais a comida. Era a frase. Se eu comer, eu vou ser igual a um super-herói? Eu vou ser forte igual ele? Então, isso vai me diferenciar dos meus colegas. Sim, uma criança de 3, 4, 5 anos já tem essa mentalidade de competição já sendo ali formada. Como isso se aplica a nós? Muitas vezes temos essa mesma mentalidade infantil. Nem queríamos tanto tal situação, mas ninguém tem ainda. Vai chamar a atenção. Eu vou me diferenciar. E aí você passa a querer algo que nem faz tanto sentido para a sua vida. Né? Nem precisamos ir para o assunto aí do consumismo. Isso vale para muitas questões. E há uma história bíblica muito conhecida em que a motivação fez uma diferença bem grave. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva, né? Em que eles estão lá em um jardim com tudo do bom e do melhor. Eles já tinham fartura, eles já tinham uma variedade de alimentos e apenas uma ordem: não toquem em não dois, não três, fruto específico. Só não toquem, deixa lá. Passando Eva perto deste fruto, vem o inimigo e fala com ela: olha, por acaso o Senhor falou para você o porquê que não é para você tocar nesse fruto?
Você vai fazer aí rapidamente uma associação com a historinha em relação às crianças. E Eva fala, olha, o que eu sei é que eu não posso nem tocar, nem chegar perto desse fruto, quem dirá comer. Só sei isso, né? E que eu vou morrer, né? Vou ter a pena aí da morte, né? Se eu desobedecer a Deus. E aí o inimigo fala para ela, então, só que não é bem assim. Ele lança a isca da motivação. Então, Eva, se você comer aquela fruta, você vai se tornar igual a Deus. E aí ele lançou isso na mente dela e deixou a critério. Vamos ver como é que ela vai entender. Se forte igual a Deus, se poderosa igual a Deus, se inteligente igual a Deus, deixa a critério. Apenas lançou a isca. E Eva caiu como um patinho. E assim muitas vezes somos nós. Recebemos a sugestão e tomamos decisões muito precipitadas, muito, se é que essa palavra existe, mas mal motivadas. Muitas vezes, ainda no contexto de oração, muitas vezes a nossa oração ela é lotada de eu quero, eu preciso e só. Muitas vezes, comparando ao contexto infantil, tratamos o Pai Eterno como uma criança trata o Papai Noel. Muitas vezes a nossa oração é apenas para sanar, para resolver as nossas questões particulares. Muitas vezes nos colocamos de joelhos apenas para pedir, olha, Senhor, eu quero um salário maior, eu quero uma roupa nova, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero muitas vezes coisa que é você que tem que correr atrás, não é pedir para Deus. Sinal de uma visão do Pai muito pequena, muito limitada, muito banal. E sobrariam aí adjetivos para isso. E meditando nesse texto, já estou com esse texto desde manhã, pensando, meditando nele, lendo, me faz lembrar o nosso padrão de oração, o nosso padrão ensinado pelo nosso Senhor, né? Independente da sua crença, você que me assiste, você conhece a oração do Pai Nosso. E se você, rapidamente comigo, refletir em cada uma das frases, nós temos um modelo muito bom de como nos dirigirmos a Deus. Jesus ele começa dizendo, né, ao recitar essa oração, Pai nosso que estás nos céus. Então, ao se dirigir a Deus, não devemos já procurar lá no nosso coração o que nos deixa motivado, o que nós queremos, o que nós precisamos, o que está nos tirando o sono. Tá? Não. Primeiro saiba com quem você está falando. Que é o teu pai, e não é o teu pai do RG, não é o teu genitor, não é, né, a pessoa que ali junto com a tua mãe te fez, né, vir a este mundo, não. É o teu pai, Deus, o Criador. Então você sabe que não é com qualquer um que você está falando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso ou teu nome. Você, na segunda situação, entende que ele é santo. Então, cuidado com o que vai pedir.
sabendo que o Senhor é santo, você não vai pedir alguma coisa que é obviamente pecado. Ou me atrevo a dizer, ou que até dê a entender na tua mente e no teu coração que é pecado, que é errado. Não é? O luxo exagerado também é um. Então, reconhecendo a santidade do Pai, quando você moldar todas as suas orações e todas as vezes, todos os momentos em que você se dirige a Ele, se você adaptar a este padrão do Pai Nosso, muitas muitas das nossas orações não faríamos, pensaríamos duas vezes. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Então, você prioriza a parte espiritual e também se afastar daquilo que prejudica a tua vida espiritual. Seja feita a tua vontade. É claro que continua, mas quando sondamos as motivações mais carnais, mais baixas do nosso coração, nessa etapa do Pai Nosso nós já fechamos a cara. Seja feita a vontade dele, mas daí já não tem mais como passar. Se o que eu estou pedindo para o Senhor é apenas para resolver as minhas questões particulares, é apenas para suprir desejos, luxos, regalias, caprichos particulares, dificilmente isso vai estar na vontade de Deus, né? Então, desse pente fino já não vai passar 90% das coisas que pedimos ao Senhor. Assim na terra como no céu. Será que as nossas orações, elas transcendem? Será que as coisas que pedimos vão nos acompanhar até a eternidade? É óbvio, se você pede um carro, teu carro não vai acompanhar você após a morte. Mas aqui falamos de prioridades. Será que como prioridade da nossa oração, nós estamos dando lugar a coisas que vão ficar aqui e deixando lá para o último plano a parte mais importante da nossa vida, que é a nossa alma? Se pensarmos bem, dedicamos muito pouco tempo a perguntar para o Senhor como estamos perante Ele. Perguntas transcendentes mesmo. Perguntas que fogem do que é comum, é costumeiro, né? Se houvesse aí uma maneira, né? Óbvio que não há tecnologia, nunca haverá para alcançar isso, mas se, vamos usar aí a imaginação, se houvesse como fazer uma triagem das orações que chegam a Deus no mundo inteiro, é muito fácil que 80% dela, 90% dela sejam de coisas materiais, que vão ficar aqui e que nem sempre são tão necessárias assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Faz lembrar a história do povo hebreu na saída do Egito, na saída da escravidão, na saída da servidão, do sofrimento, de flagelos, de surras, humilhações. Aquele povo estava finalmente livre e recebem uma dádiva de Deus que não se repetiu na história. O Senhor dá alimento do céu para aquelas pessoas, que não eram poucas, uma multidão incontável.
alimento direto do céu. E assim como a ordem lá para Adão e Eva era apenas uma, agora também. Como? O Senhor nem estipulou o quanto. Como? Apenas não guardem nada. Ali o Senhor estava testando aquele povo. Olha, comam o que for necessário, é óbvio para vocês, não é para comer até sair pelas orelhas. Mas amanhã haverá o alimento novamente. Parece que já era de se imaginar. Ele fala isso. O que aquele povo faz? Não, peraí, vai que Deus esquece de nós, então vamos guardar aqui um pouquinho, né? Deixar em estoque, que amanhã, se ele não aparecer, a gente tem o nosso. Incredulidade. Não acreditar que o Senhor é o suficiente, supridor de tudo o que precisamos. E a punição do Senhor foi muito dura. Tudo que eles guardavam como uma resposta afrontosa ao Senhor. Não, olha, ainda que o Senhor não nos dê, já temos guardado para amanhã. Todo aquele maná, que era o nome, né, do alimento do céu, que caía para aquele povo, apodrecia durante a noite. E quando eles iam procurar de manhã para comer, o alimento da incredulidade deles já estava podre, já não estava mais bom, né, para comer. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é aquela oração no sentido de: Senhor, o que eu preciso para hoje, eu te peço. Para amanhã eu apenas deposito fé de que eu ainda não cheguei no amanhã, mas o Senhor já está lá, o Senhor já sabe o que eu preciso antes mesmo que eu peça ou que eu mesmo saiba. Isso é dependência. E podemos até parar por aqui. Quando falamos aí de petições, né? A continuação do Pai Nosso vai falar sobre perdão, né? Sobre tentações, enfim, já não é o contexto do que estamos falando aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque a motivação é má. Já estamos aí chegando ao fim dessa transmissão, mas eu quero deixar uma conclusão como uma lição para nossas vidas. Será que não estamos frustrados com muitas questões, que não estamos satisfeitos com algumas áreas da nossa vida, porque não aprendemos a julgar as nossas próprias motivações? Somos excelentes, perfeitos julgadores do outro. Perfeitos, assim, em detalhes. Somos exímios julgadores, quando a questão é o outro. Tal pessoa não deveria estar fazendo isso, aquela outra pessoa também não deveria ter se casado com fulano, não deveria ter feito tal coisa, não deveria. Mas esse não deveria, nós não aplicamos a nós. Então, faça essa triagem, esse teste, todas as vezes em que você for falar com o Senhor. Ao fazer a sua oração, encerre e pare e pense um pouco. Por que eu pedi isso? O que eu quero de verdade quando eu penso nessa meta que eu estou pedindo ao Senhor? Neste sonho, nesse presente, neste milagre até. Qual é a motivação? O que tem por trás? Tiago deixou claro aqui no texto que nós lemos. Pelejas, contendas, conflitos,
guerras internas, conflitos com nós mesmos e com o nosso próximo. Qual tem sido a motivação do que é importante para nós? Você não pede coisas para Deus que não são importantes para você, né? Então, pense nisso. A motivação, ela diz muito sobre nós. Talvez o que pedimos não. Talvez o que você peça seja o mesmo que todas as pessoas à tua volta. Mas a motivação, ela é extremamente importante. Independente da sua idade. Você pode dizer, mas isso é para os jovens que saem falando, pedindo, não sabem o que querem. Será que é só para os jovens mesmo? Independente da nossa idade. Eu já deixei aí a etapa da juventude há alguns anos. E eu digo que isso ainda vale para mim, sim. E com certeza para você que me ouve também. Cuidado com as motivações. Cuidado porque a frustração de não ter conseguido algo, não em todos os casos, é claro, mas em muitos deles, é uma prova de que a nossa motivação é egoísta, é diferenciadora, então queremos o diferencial. Nem precisamos, mas apenas para nos diferenciar. E a motivação, ela, além de fazer com que não consigamos o que estamos pedindo, ela nos afasta de Deus. Em certa feita, lá no Antigo Testamento, o Senhor fala para o seu povo, olha, antes de vocês se dirigirem a mim para pedir alguma coisa, vejam se as mãos de vocês não estão sujas de sangue. O Senhor estava falando com assassinos? Não. Sujas de sangue, no sentido de você não está em débito com o Senhor e com o teu próximo. Quando você levanta as tuas mãos ao céu, qual é a motivação que te faz levantar as mãos? Quando você pede algo, lá no fundo, o que só você sabe, o que está te levando a pedir? O que te motiva a orar? Com essa pergunta eu encerro essa transmissão e não podia ser diferente. Vamos estar finalizando esse vídeo com uma oração, pedindo ao Senhor que nos ensine a orar, que nos ensine a falar com Ele. É estranho, né? Quando a gente pensa no contexto de pai, né? Hoje é o Dia dos Pais, é estranho um filho que não sabe falar com seu pai. Mas muitas vezes nós não sabemos falar com nosso pai. Nós não sabemos nos dirigir a Ele como Ele espera que nos dirijamos a Ele. Se você pode, aí onde você está, feche os seus olhos, vamos fazer junto essa oração. Pai eterno, Pai querido, através dessa transmissão aprendemos uma coisa muito séria e muito chocante, que nós não sabemos orar, não sabemos falar com o Senhor. Não estamos falando de fazer grandiosidade, de fazer obras e de trabalhar para o Senhor, de deixar legados. Não, estamos falando do básico, Pai. Muitas vezes não sabemos falar contigo, quem dirá outras coisas. Nos ensina a rastrear, a identificar as motivações do nosso coração, quando pedimos, o que pedimos e quantas vezes pedimos o que pedimos. O que nos motiva a pedir o que pedimos. Nos ensina, como a tua palavra diz, a contar os nossos dias, de maneira a alcançar um coração sábio, a alcançar inteligência emocional, a elencar melhor nossas prioridades. Que a nossa oração seja mais voltada ao Senhor do que para o nosso querer, para o nosso desejar, para os nossos anseios.
Sim, existem anseios sinceros, Senhor, mas o Senhor sabe que a maior parte deles não é. Então, nos ensina a pedir, nos ensina a falar contigo da maneira que o Senhor espera de nós. Que o nosso coração anseie, queime por aquilo que é de maior valor para o Senhor. E que a inquietação, a incredulidade não encontre lugar em nosso coração, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida daquilo que precisamos enquanto dormimos. Dessa forma é que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, é um tanto chocante a gente perceber que a gente não sabe falar com o nosso Pai. Mas sempre há oportunidade de aprender. Então, medite, né, em cada frase da oração do Pai Nosso e veja em quais ainda há pendências de adaptação. Será que estamos falando com Ele não como o Pai que está no céu e com o nome santo? Será que o problema é a reverência? A falta dela? Será que é a incredulidade, que já queremos o pão nosso do ano que vem hoje? Somos garantistas, incrédulos? Qual será? O Senhor vai te explicar se você perguntar para Ele com sinceridade. É tempo de fazer uma limpeza no coração. E a principal maneira de examinar como está o nosso coração é o que pedimos e o porquê pedimos. Assim terminamos essa transmissão de hoje. Que você tenha tido, né, um Dia dos Pais maravilhoso, tranquilo, para você que ainda tem, né, ainda tem essa bênção, ainda tem o seu pai aqui na Terra. E que durante essa semana você pratique melhor, né, a maneira correta de se dirigir ao teu Pai que está nos céus. Uma excelente semana. Se possível, compartilhe essa transmissão, essa live com seus familiares e amigos. E nos vemos, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo, a partir das 10 da noite. Até lá.